Olá, meu amigo, muito bom dia. Satisfação grande receber você aqui no meu canal, nesse encontro marcado, né, todas as quintas-feiras, às 8 horas da manhã, falando sobre o que eu adoro falar, que eu sou apaixonado, que é exatamente falar sobre ortodontia, né, ortodontia integrada, que é o dia a dia dos meus atendimentos, dos meus pacientes, tá? E para mim é uma grande satisfação e eu quero aproveitar esta oportunidade já de início, né, para, além de agradecer verdadeiramente a sua presença aqui nos nossos canais, assistindo os nossos vídeos, dando crédito ao que a gente fala aqui para vocês, além de agradecer verdadeiramente, eu gostaria de pedir, né, que você faça a sua inscrição aqui abaixo no vídeo, né, tem lá o botãozinho de inscrever-se, né, e também dá o seu joinha, se você gostar do vídeo, claro, né, você dá o seu joinha, porque isso vai ajudar as mídias, né? Isso vai ajudar na divulgação das mídias, visto que existe aí um tal de esqueci o nome agora, fugiu o nome agora, mas e que isso é importante, né, na divulgação, a inteligência artificial aí das nossas mídias, né, para divulgar e que mais pessoas sejam impactadas com esse conhecimento, porque eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida não só nos nossos colegas dentistas, não só nos nossos consultórios, mas também na vida dos nossos pacientes, tá? Então, faz a sua inscrição, deixa aí o seu joinha, compartilha com quem você acha que pode precisar. A palavra me veio agora, é algoritmo, né? Então, esse algoritmo aí é quem ajuda quando a gente tem mais curtidas, mais compartilhamento. Isso, o algoritmo vai entender que esse vídeo é interessante e ele vai repassar para mais pessoas. E com isso, mais pessoas vão ser impactadas com esse conhecimento, né? Chegando aos nossos pacientes esse benefício do que a gente tem falado aqui, tá bom? Então, sem mais conversa, e vamos iniciar propriamente dito, propriamente a nossa fala, né, que é sobre, hoje nós vamos conversar sobre inovações na integração da ortodontia e a periodontia. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? E deixa eu compartilhar aqui minha tela. Bom, e quando a gente fala sobre essa integração da ortodontia com a periodontia, logo nos vem uma pergunta. Logo vem uma pergunta para a gente. Será que nós devemos nos preocupar, a gente como ortodontista, nos preocupar com essa integração da periodontia com a ortodontia, apenas nos casos em que o paciente está comprometido, está com o seu periodonto comprometido severamente? A gente deve se preocupar nesses casos apenas nessa situação? E a resposta é não, meus amigos. Nós devemos nos preocupar com o periodonto dos nossos pacientes, esteja ele comprometido ou não. Tá? Esteja ele comprometido ou não, nós devemos ter todos os cuidados, nós devemos ter os cuidados na ortodontia para que a gente não cause danos ao periodonto deste paciente. Tá? Então, nós temos alguns elementos que a gente utiliza, por exemplo, já na escolha dos dispositivos ortodônticos. Então, vejam que essa preocupação que nós temos com o periodonto, ela não se restringe a pacientes com o periodonto já comprometido, ou seja, qualquer paciente, a gente já se preocupa com o periodonto, e já no início do nosso tratamento, tá? Na escolha do dispositivo ortodôntico que nós vamos utilizar neste paciente. Então, percebam aí, por exemplo, nesta foto, ela registra bem esse cuidado que a gente tem com o periodonto do paciente. Já na escolha, que a gente utiliza brackets mini, ou seja, brackets com minutas dimensões. Quando a gente utiliza os brackets com essas dimensões menores, ou seja, os minis, nós vamos ter uma distância interbracket maior. Quando essa distância interbracket maior, isso é um conceito básico da ortodontia, né? Quando há uma maior distância interbracket, nós vamos ter uma diminuição na quantidade de força. Nós vamos estar mais próximo de uma força funcional para o periodonto dos nossos pacientes.
tá? Então, primeira grande vantagem aí, o primeiro grande cuidado é utilizar a Bractes mini. Segundo cuidado, amarrar os fios com os fios metálicos, ou com amarrilhos metálicos. Com essa situação, nós estamos, além de promovendo a maior leitura de torque dos nossos brackets, nós estamos facilitando a higienização dos nossos pacientes. Nós estamos diminuindo a retenção de placa, visto que os elastics, né, eles retêm uma maior quantidade de placa, eles retêm mais placa do que os fios de amarrilhos. Então, por isso que nós utilizamos mais amarrações com fios de amarrilhos. Tá? A gente não pode ter preguiça. O ortodontista, ele não pode ser preguiçoso. Mas demora muito a amarrar com amarrilho. A gente pode ter um tempinho maior, um pouco maior de cadeira naquela consulta, naquele dia ali de atendimento. Mas certamente isso vai impactar numa diminuição de tempo geral de tratamento. Podem ter certeza disso. Um outro cuidado que nós temos, além da fiscalização contínua do paciente quanto à higienização, pedir para ele higienizar, tá sempre cobrando essa higienização, tá? Porque isso é importante para a saúde do seu periodonto, né? Um outro cuidado que nós temos também é a utilização de brackets com torques nulos nos dentes posteriores, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, logo em seguida, né? Torque zero nos dentes posteriores, porque aqui está exemplificando aqui um torque negativo. Vejam que as raízes elas vão de encontro à cortical vestibular. Quando eu dou um torque negativo, tá? Então vamos supor que aqui seja um dente inferior. Quando eu uso um bracket, aqui está a vestibular, eu uso um bracket com torque negativo, eu estou fazendo isso, estou jogando a coroa para a lingual e a raiz contra a cortical vestibular. A força mastigatória, ela vai deixar de ser no longo eixo do dente e ela passa a ser uma força inclinada. Então vejam que a grande maioria dos brackets que se utiliza no mundo, tá? Um exemplo aqui da prescrição de Roth, elas dão torque negativo nos dentes posteriores, tá? Vejam os premolares inferiores, menos 7 graus, primeiro e o segundo pré. Veja o primeiro molar, menos 14, e o segundo molar também, menos 14, nos dentes superiores. Quando nós vamos para os dentes inferiores, a gente percebe aqui, ó, primeiro pré-molar inferior, menos 17, segundo pré-molar inferior, menos 22, primeiro e segundo molar inferior, menos 30. Tá? Então, nós utilizamos a prescrição de Ricketts, tá? Que ela tem como torque nulo nos dentes posteriores. Então, vejam, nos pré-molares e molares inferiores, 0, e também nos inferiores a mesma coisa, torque 0, torque nulo nos dentes posteriores. Tá? Qual é a vantagem disso, pessoal? Como eu falei, quando a gente dá torque nulo nos dentes posteriores, tá? A grande vantagem disso, deixa eu descompartilhar aqui para explicar melhor. A grande vantagem da gente utilizar um torque nulo nos dentes posteriores, tá? É porque nós vamos deixar, imagine aqui como sendo um dente inferior, a vestibular está aqui, nós não vamos imprimir um torque negativo, nós vamos deixar o torque nulo, tá? A raiz ela vai ficar dentro do osso medular, ou seja, ela não vai estar em contato com o osso cortical, a raiz vai estar dentro do osso medular, e nós vamos ter uma força mastigatória em seu longo eixo. Tá? E isso é um dos princípios básicos de oclusão. A força mastigatória é um dos princípios fundamentais da oclusão ideal, a força mastigatória no longo eixo. Tá? Então, isso é muito mais funcional para o periodonto, a gente utilizar um torque nulo nos dentes posteriores. Além de que, imaginem, quem vocês acham que se movimentam mais rápido? Um dente que está dentro do osso, totalmente a sua raiz dentro do osso medular, ou um dente que está com a sua raiz inclinada e tocando na cortical vestibular? Certamente, o dente que está com a sua raiz toda implantada dentro do osso medular. Nós vamos ter uma movimentação muito mais rápida e muito mais funcional para o nosso periodonto, ok? Vamos compartilhar novamente aqui nossa tela
Então, percebam aqui, por exemplo, um paciente que chegou ao nosso consultório com essa condição, várias recessões gengivais. Esse paciente já tinha feito um tratamento ortodôntico, ou seja, é um caso de retratamento, onde foram feitas as exodontias de 4 premolares. Percebam que ele tem esses torques negativos, tá? E se nós observarmos, olha esses torques negativos a que eu me referi, se nós observarmos, eles apresentam essas várias recessões gengivais, tá? O nosso entendimento hoje é de que essas recessões gengivais, eu não posso estar culpando o paciente pela o modo de escovação, tá? Que ele está usando, o tipo de escova, o tipo de pasta de dente. Não, não é isso. Nós devemos ampliar o nosso olhar para a oclusão desse paciente, saber se esse paciente está em trauma oclusal. Tá? Então, percebam que, como eu falei, forças oclusais no longo eixo dos dentes posteriores é um dos princípios de uma oclusão ideal. Então, se nós, como ortodontistas, temos a possibilidade de usar um torque zero nos dentes posteriores, por ser muito mais funcional para o periodonto e por ser um princípio da oclusão, tá? Nós devemos usar esse torque zero, se a gente tem essa possibilidade, tá? Então, trauma de oclusão, vejam a definição aí, existem várias definições na literatura, é o dano causado ao periodonto pela pressão sobre os dentes, produzida direta ou indiretamente pelos dentes antagonistas. Então, a partir do momento em que a força deixa de ser no longo eixo do dente, passa a ser uma força inclinada, nós estamos diante de um trauma de oclusão, já definido aí por Ockerson, por exemplo, forças horizontais e oblíquas vão causar hipermobilidade, espessamento do ligamento periodontal e, por fim, a recessão gengival, como a gente vai ver. A gente sabe, inclusive, que isso é um assunto meio polêmico, né, porque existe uma ala da periodontia que não aceita isso como uma verdade, né, da recessão gengival sendo causada pelo trauma de oclusão, mas existe uma ala também que acredita nessa vertente, e eu sigo essa ala de que acredito que o trauma de oclusão, sim, causa a recessão gengival. E é o que eu tenho visto na clínica aí, diária, não só minha, mas de colegas que a gente tem contatos, né, que a gente troca muitas ideias aí no dia a dia, tá? Inclusive de periodontistas, muitos periodontistas clínicos afirmam, né, que acreditar mais dessa corrente de que o trauma de oclusão, ela causa, sim, a recessão gengival. Então, recomendo a leitura desse artigo do professor Alberto Consolaro, um grande estudioso no assunto, tá? Trauma oclusal antes, durante e depois do tratamento ortodôntico. Aspectos morfológicos da sua manifestação. Então, recomendo demais a leitura deste artigo do professor e estudioso, do grande professor Alberto Consolaro. O que é que ele nos diz no seu artigo? Mesmo com a perda óssea vertical no espaço interdentário, não haverá bolsa periodontal. Mas, na face vestibular, pode-se notar clinicamente que o contorno gengival vai acompanhando um contorno ósseo vestibular, tendo-se como consequência as recessões gengivais em forma de V ou angulares nos dentes em trauma de oclusão e com deiscências ósseas. Destaca-se, mais uma vez, a falta de associação do processo com o acúmulo local de placa dentobacteriana decorrente da doença periodontal inflamatória. Clinicamente, observa-se um discreto aumento da mobilidade dentária, facetas de desgastes oclusal ou incisal, típicas de atrição acentuada e a presença de recessões em forma de V. Mas um quarto sinal pode ser adicionado à bifração. Então, percebam aí essa afirmação, né, dos cuidados que a gente deve ter, né, quando a gente estiver diante de pacientes com recessão gengival. Continua. Em muitos casos, a recessão gengival em forma de V acaba sendo atribuída à forma de escovação incorreta por parte do paciente. O mesmo ocorrendo com a bifração, confundida com frequência com a abrasão e com a erosão dentária. Uma vez detectada a bifração, deve-se pesquisar outros sinais clínicos e radiográficos de trauma oclusal. Por fim, ele continua aqui, ó, assim, nas fases finais de evolução de um trauma oclusal, depois de meses e meses de ocorrência,
ou mesmo anos, a reabsorção radicular, geralmente em plano, pode fazer parte do seu quadro imaginológico. As reabsorções radiculares induzidas pelo trauma oclusal muitas vezes são consideradas idiopáticas ou resultantes de trauma de oclusão. Então, meus amigos, a gente deve ter o cuidado, tá, de não querer associar as recessões gengivais apenas à escovação traumática do paciente. Você está escovando com muita força, ou o tipo de escova, troque a sua escova, troque a sua pasta de dente. Não. Quando a gente estiver diante de um paciente que apresente essas recessões, sobretudo em forma de V, a gente deve abrir o nosso leque de possibilidades e pensar, sim, na possibilidade de o paciente vir a ter, ele está com aquela oclusão em trauma, tá? E a oclusão em trauma, esse paciente ele vai necessariamente precisar, tá, de uma abordagem ortodôntica para posicionar os seus dentes nas posições corretas, né, a melhor distribuição de forças, para com isso evitar que aquela recessão gengival ela venha a aumentar, venha a se agravar, tá? Então a gente vai resolver aquele problema. Então, voltando aqui, percebam, por exemplo, este caso que eu achei muito interessante, bem característico dessa situação. Esta paciente ela me foi encaminhada pelo periodontista que trabalha com a gente na nossa clínica, e ele me indicou e algumas coisas já me chamavam a atenção. Tá? Ela já tinha feito tratamento ortodôntico, ela disse que tinha feito um tratamento, e ela achava que estava tudo bem. E ela procurou o periodontista porque ela tinha uma sensibilidade nos dentes. Ela tinha sensibilidade em alguns dentes. E a gente, ao fazer essa avaliação, a gente já percebe uma recessão gengival, né, em forma de V, aqui nesse premolar. Tá? Essa foto aqui a gente faz é muito importante. A gente vê, por exemplo, a curva de SPI, tá? E vê o plano oclusal superior, né? É bem interessante. E a gente foi estudar essa paciente com mais detalhes, né? Essa era a condição oclusal também dela. Percebam que ela não utilizava, ela já tinha removido aqui a contenção inferior do tratamento anterior que ela tinha feito, mas ela ainda continuava aqui com a contenção nos dentes superiores, nos centrais superiores, uma contenção fixa. Tá? Ao a gente pedir para ela fazer as movimentações, né, a guia anterior, por exemplo, percebo que ela tinha um contato posterior, ela tinha, a guia anterior estava aqui, mas ela tinha um contato posterior aqui nos premolares. Tá? Na lateralidade, a mesma coisa, tá? A gente vai perceber aqui, ó, na lateralidade, quando ela fez a lateralidade esquerda, ela tem também vários contatos, um contato maior aqui nesse premolar, tá como se fosse em grupo, né, uma lateralidade em grupo, mas quando a gente vai ver a lateralidade direita, a gente percebe, ó, que ela não tem contato no canino, tem um contato aqui nesse premolar. Premolar não foi feito para ter lateralidade, né? A lateralidade ela deve ser feita no canino, e isso tem uma justificativa, né, pela oclusão, né? Isso aí a gente vai falar quando a gente vai falando da relação da ortodontia com a oclusão, isso é muito bem interessante. Então, a lateralidade ela deve ser feita no canino, tá? E percebam que essa lateralidade ela está totalmente aqui, ó, no primeiro molar e no segundo molar. Tá? Então, nós estamos diante de uma paciente com trauma de oclusão. Tá? Ela tem no pré-molar aqui, ó, por isso essa recessão aqui em forma de V, muito bem esclarecido pelo professor Alberto Consolaro. Ela tem esse trauma aqui nesse molar, e no primeiro molar e no segundo molar também. E percebam como se encontra o segundo molar. Olha só essa recessão do segundo molar, corroborando com a afirmação do professor Alberto Consolaro de que, quando nós observarmos um dente com uma recessão gengival em forma de V, a gente deve abrir o nosso leque de opções de diagnóstico e passar a considerar esse paciente com um trauma de oclusão. Tá? Então, esse caso é bem característico, essa recessão gengival, tá? E ela precisaria, sim, de fazer um tratamento ortodôntico para restabelecer essas guias. Tá? Fazer intrusão dos incisivos inferiores, enfim, fazer um tratamento
ortodôntico bem característico. Eu vou mostrar esse caso para vocês, tá? É um caso bem interessante de um paciente que nos procurou no consultório. O paciente com várias recessões gengivais também já tinha feito tratamento ortodôntico no passado, tá? E percebam que, além de um periodonto fino, ele de fato ele tem um periodonto fino, tá? Um periodonto bem desfavorável, né? E muito favorável a esse tipo de problema periodontal, problema gengival, mas ele tinha os torques negativos, tá? A gente percebe bem os torques negativos, e uma oclusão desequilibrada. Percebam, por exemplo, que ele tinha, além dessas recessões gengivais, ele tinha um desvio de linha média, que nesse caso era inferior, tá? Um desvio considerável de linha média inferior. Tá? Então, essa era a condição as fotos laterais do paciente intraoral, né? Vejam o desvio da linha média, vejam esses torques negativos, tá? A relação de classe 1 do lado direito, mais uma relação de classe 2 do lado esquerdo, ou seja, ele não tinha guia de canino na lateralidade esquerda, tá? Percebam também que esses torques negativos estavam meio que travando a mandíbula, estava meio que travando a mandíbula, vamos dizer assim, tá? E torques negativos, tá? Bem implícito aí, as forças mastigatórias não estão no seu longo eixo dos dentes, tá? As raízes bem em contato com as corticais vestibulares, foi o que a gente falou ainda há pouco. Ele tinha também os incisivos conoides, tá? Vejam que esses incisivos, eles, ao final do tratamento, quando a gente corrigir esses torques negativos, certamente vão aparecer esses espaços aí que vão ser preenchidos ao final com restaurações estéticas. E isso deve ser explicado ao paciente, isso deve ser muito bem explicado ao paciente logo no início do tratamento, tá? Para que não venha, ao final, trazer algum problema de comunicação, né? Porque o paciente não foi avisado no início do tratamento. Então, a gente vai corrigir esses torques, naturalmente, esses espaços eles vão aparecer ao final do tratamento. Então, nós fizemos o diagnóstico do paciente e planejamos para este caso 4 mini placas. Já adianto a vocês que eu ainda não falei de mini placa, mas no nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre as mini placas, tá? Para tirar já algumas dúvidas, já tem algumas pessoas me perguntando quando a gente vai falar sobre as mini placas, e eu já deixo aqui o recado para o nosso próximo encontro, falar sobre as mini placas, tá? Então, neste caso, nós vamos utilizar 4 mini placas, sendo 2 superiores e 2 inferiores, sendo as 4 no segmento posterior, tá? Nós utilizamos 4 mini placas, 2 superiores, 2 inferiores, bilaterais e no segmento posterior. E é esta movimentação que a gente vai fazer. Percebam, como ele já, a movimentação vai ser exatamente essa. Como ele tem um desvio de linha média inferior para a esquerda, nós vamos ter que fazer uma movimentação corrigindo esse desvio de linha média, jogando essa linha média inferior para a direita. Se eu vou fazer isso aqui, eu tenho que distalizar esse segmento inferior direito, tá? E eu vou ter que mesializar esse segmento posterior esquerdo para corrigir o desvio da linha média, beleza? Se eu tenho uma relação de classe 1 aqui e eu vou distalizar esse segmento inferior esquerdo, eu vou tirar essa relação de classe 1 se eu não distalizar também o segmento superior direito. Então, está previsto a distalização aqui também do segmento inferior direito. No segmento posterior, no segmento superior esquerdo, nós vamos também distalizar, porque isso vai facilitar nós chegarmos aqui à relação de classe 1 dos caninos. Então, é exatamente essa movimentação que nós vamos fazer ancorado nas mini placas. Percebam que, ao final, nós vamos fazer restaurações estéticas, né, com este paciente. Olha a forma desse arco, tá? Uma forma que não é uma forma legal, né? Essa forma vai ser toda alterada, a gente vai ver ao final do nosso tratamento. Os torques negativos, e nós vamos avançando. Já nos primeiros fios,
né, percebam que esses diastemas já começam a aparecer. Por quê? Lógico, se nós temos os dentes inclinados para dentro, para a palatina, a partir do momento em que a gente dá esse torque nulo nos posteriores, eles fazem isso, tá? Os superiores, eles estão bem retroinclinados, eles vão fazer isso aqui, ó, também, vão um pouquinho projetados. Esses espaços, eles vão começar a aparecer, né? Isso graças à leitura dos torques dos fios que a gente utiliza, tá? Então, vejam que os espaços já começam a se abrir, o sorriso dele já começa a modificar, já começam a aparecer aqui, ó, no sorriso, que é muito mais bacana ver um sorriso com os dentes lá atrás aparecendo, né, os dentes torques nulos nesses dentes posteriores, do que esse sorriso aqui com os dentes. Muitas vezes, tem casos até que a gente nem consegue só ver de canino a canino, um sorriso de canino a canino, tá? E o que é interessante, gente, muitas vezes o paciente termina uma ortodontia com este tipo onde se utiliza brackets negativos e vai para faceta, vai fazer faceta para corrigir uma coisa que a ortodontia poderia corrigir, se a gente utilizasse os torques nulos nos dentes posteriores, tá? Então, essa relação aí é muito interessante, porque é muito comum a gente ver aí, sobretudo nas mídias sociais, se fazendo faceta para corrigir um problema onde a ortodontia poderia corrigir facilmente e em pouco espaço de tempo, e de uma forma com um custo biológico muito menor, porque não vai ter sobrecontorno, vai ser dente do paciente, não vai ter sobrecontorno, não vai ter trauma oclusal, tá? O paciente vai estar muito mais funcional fazendo o tratamento ortodôntico para fazer esse tipo de correção do que, de fato, fazendo aí facetas nessas situações, tá? Mas foi só um adendo aí que a gente fez. Então, seguindo na mecânica, olha, utilizando aí os cursores ancorados nas mini placas, oportunamente a gente vai fazer um vídeo sobre essa mecânica, sim, nós vamos mostrar como é que é feito esse cursor, nós vamos mostrar quais os elásticos que a gente utiliza, mais na frente um pouco nós vamos fazer um vídeo sobre isso, tá? Então, utilizando aqui as 3 mini placas, no segmento inferior esquerdo ainda não estabelecemos a mecânica de movimentação anteroposterior ainda, tá? Mas logo em seguida entramos com um cantilever, ó, este cantilever, com a mecânica aqui para correção de desvio de linha média. Tá? Recomendo aqui no nosso canal, nós temos um vídeo falando sobre a correção de desvio de linha média, tá? E tem exatamente esse caso, tá? Onde eu entro aqui com o cantilever, ele detalha bem esse caso nesse vídeo que eu falo, tá? Então tem um cantilever que ele está fixado aqui na mini placa, o molar do cantilever está fixado aqui na mini placa, tá? Ou seja, não vai ter a resultante de distalização, a resultante desse cantilever vai ser exatamente de mesialização nesse canino. E ainda tenho aqui, ó, uma mola aberta com uma levíssima pressão, tá, do canino para o incisivo inferior, onde eu vou corrigir esse desvio de linha média. Paralelamente a isso, eu já criei aqui um espaço, tá? Eu já criei aqui um espaço, por isso que eu travei aqui esse canino, esse molar, tá? Já criei um espaço aqui que é onde vai haver essa distalização. E estou continuando distalizando aqui no segmento superior do lado direito. Então, essa é a mecânica, a gente vai evoluindo. Percebam que o desvio da linha média já está praticamente corrigido. Tá? Os espaços das restaurações, ao final do tratamento também, já começam a aparecer. Vejam que tem um diastema aqui, ó, que apareceu. Então, vou usar, continuo usando o cantilever aqui, ó, para mesializar o canino, tá? O 33. E percebam que eu estou usando também, ó, paralelamente a isso, uma mola aberta aqui, ó, entre o molar, o primeiro molar e o segundo pré-molar inferior. Tá? Por quê? Porque eu estou mesializando tudo isso aqui. Não vai haver uma resultante nesse molar inferior, por quê? Porque ele está linkado aonde? Na mini placa, está me dando essa ancoragem aí, para eu fazer toda essa movimentação, uma movimentação composta, tá? De várias movimentações ao mesmo tempo, sem ter efeito colateral, né? Por exemplo, da distalização desse molar inferior. Beleza? Vamos avançando. Em seguida, o canino já mesializa, aí eu entro com cantilever aonde? Eu entro com cantilever no pré-molar, tá? No primeiro pré-molar. Então, perceba que já abri um diastema aqui.
esse cantilever... Aí eu uso também, entrei com uma abordagem aqui de elástico de classe 2 no molar. Se eu quero entrar com elástico de classe 2 aqui, eu quero mesializar esse molar, eu não posso mais fazer a ancoragem do cantilever no molar. Eu tenho que fazer diretamente essa ancoragem no pré-molar. Ou na mini placa, desculpe. Eu tenho que fazer essa ancoragem desse cantilever aqui diretamente na mini placa. E eu estou utilizando agora um elástico de classe 2. Então percebam como é que eu faço essa ancoragem, tá, do cantilever diretamente na mini placa. E estou usando um elástico de classe 2, onde eu vai ter um componente de mesialização do 36 e de distalização do 23. Tá? É tudo que a gente quer nesse caso. Infelizmente, o paciente não colaborou muito neste caso, mas não comprometeu o nosso resultado. Tá? Então, a gente vai avançando. Ó, essa relação vai sendo melhorada. Vamos avançando, finalizando aqui a mesialização do pré-molar, do 34. Tá? Percebam que a relação de classe 1 aqui do canino, do lado esquerdo, já está se estabelecendo. Ainda não totalmente, mas já está se estabelecendo. Em seguida, ó, nós travamos aqui, fizemos um conjugado aqui e colamos 2 botões, tá, para mesializar o 35. Esses botões, eu estou usando um elástico corrente, eu estou jogando essa força mais próxima ao centro de resistência, isso vai facilitar essa movimentação para o pré-molar ele vir de corpo. Tá? O paciente deveria continuar usando aí o elástico de classe 2, não usou tanto. Chega um momento em que a gente remove o aparelho e eu vou precisar fazer apenas uma redistribuição desses espaços. Tá? E para isso eu uso sim um alinhador. Tá? Para esse tipo de movimentação, o alinhador é importantíssimo. Eu já tiro o aparelho do paciente, tá? O paciente já fica satisfeito, né, porque ele tirou o aparelho, mas ele tem a parcela dele de contribuição, que é exatamente em usar o alinhador. Mas ele vai usar por pouco tempo. Tá? Ele vai usar por pouco tempo esse alinhador. 1 ou 2 alinhadores já resolve essa situação. A gente sabe que a colaboração dos pacientes no uso de alinhadores é uma das grandes desvantagens desse dispositivo. Tá? Mas nesse caso aqui, usando 1 ou 2 alinhadores, já resolve esta situação. Tá? Então, utilizamos o alinhador, finalizamos o caso nesta situação. Percebam que os caninos estão em classe 1, tá? A linha média está coincidente, nós corrigimos o desvio da linha média, e agora sim, ó, o antes e depois, tá? A oclusão extremamente equilibrada, a gente já percebe uma nova coloração aí na gengiva do paciente, tá? Mas nós estamos falando de integração de ortodontia e periodontia, né? Então, a gente já pede para o paciente já foi feito as restaurações estéticas e agora ele vai para onde? Ele vai para a cirurgia de recobrimento radicular. Tá? Vai fazer a cirurgia de recobrimento radicular em todos esses dentes. Tá? Então, perceba a cirurgia sendo realizada. Por ser uma área muito extensa, tá, da cirurgia de recobrimento radicular, ela foi feita de enxerto autógeno no lado esquerdo e no lado direito, no lado esquerdo e na região dos incisivos centrais. No lado direito foi utilizado biomaterial. Então, já foi informado ao paciente a possibilidade de, no lado direito, ser feito um retoque, uma cirurgia de retoque. Isso é muito comum nesse tipo de cirurgia, tá? Mas o paciente já foi avisado também. Então, essa cirurgia foi feita por essa equipe aqui, em Periotim, daqui de Natal, tá? Sérgio Lago, Gustavo e Alexandre, tá? São grandes profissionais da periodontia, fizeram essa cirurgia. Então, o paciente, ao final, antes e depois da cirurgia de recobrimento radicular, tá? Então, percebam a necessidade aqui do retoque, de fato, no lado direito, mas a gente percebe uma gengiva inserida com uma qualidade de gengiva muito melhor do que no início do tratamento. Tá? Veja a espessura da gengiva. O fato é que o paciente não quis fazer essa abordagem, ficou extremamente satisfeito e disse que não tinha mais por que fazer, tá? E não fez. De fato, ele não fez. Nós ficamos tristes porque queríamos fazer esse recobrimento no lado inferior direito e queríamos também fazer no lado superior direito e queríamos fazer também no inferior. Mas ele não quis fazer, então paciência. O paciente aí é que é soberano nessas decisões. Nós fizemos
a sobreposição das imagens, né, da tomografia no início e ao final do tratamento, não houve nenhuma alteração esquelética do paciente, tá? E nós publicamos esse caso, né, na revista Dental Press Clínica. Quem quiser, é só ver aí, Dental Press Clínica, volume 18, número 5, tá? Eu, um dos maiores ortodontistas do mundo, também é uma satisfação estar aqui numa publicação como essa, ao lado do Hert Silva, né? O professor Hert Silva, que é um dos maiores é o maior ortodontista do mundo hoje, não tenho a menor dúvida, a professora Fernanda Melotti e o professor Maurício Cardoso. Tá? Então, para mim, foi uma grande honra publicar este caso ao lado dessas feras, um caso que eu tratei em meu consultório. Tá? Meus amigos, era isso que eu tinha para falar para vocês. Mais uma vez, quero verdadeiramente agradecer a presença de todos aqui, nos dando força, né, para que a gente continue com esse trabalho de divulgação, de compartilhamento de conhecimento, que certamente vai repercutir não só na vida dos nossos consultórios, né, mas na vida dos nossos pacientes, na nossa vida clínica, mas na vida dos nossos pacientes. Fico muito feliz, aproveito a oportunidade mais uma vez também para pedir, né, que você dê o seu joinha aí se você gostou deste vídeo, se ele foi importante para você, se ele faz sentido para você na sua vida clínica, dá o seu joinha aí, porque o algoritmo, isso vai influenciar no algoritmo aí do YouTube, e certamente essa mensagem vai chegar a mais pessoas. E compartilha também com pessoas que você acredita que essa mensagem é importante. Eu vou ficar muito grato por isso, ok? Forte abraço, um bom fim de semana. Nós já estamos iniciando o nosso fim de semana, né? Um fim de semana abençoado para todos nós. Forte